Olá, meu nome é Emily Botelho e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa da iniciação científica que foi realizada entre 2022 e 2023, sob a orientação dos professores Cristóvão Domingos de Almeida, orientador, e Alessandro Matheus Felipe, co-orientador. A pesquisa ela foi desenvolvida junto ao grupo de pesquisa Morada, Comunicação, Cultura e Cidadania de Imigrantes no Brasil, e contou com o apoio da FAPEMAT e do CNPq. Então a gente teve como objeto de estudo o curta-metragem documental Irmãos Aqui Estamos, de 2021, da diretora Jade Rainho, e a partir dele a gente pretendia analisar os principais elementos que fazem parte da realidade imigrante, mais especificamente das migrantes que estão presentes no documentário, né, que protagonizam o documentário, em Cuiabá. Então a gente queria saber o que faz parte da vivência dessas migrantes, quais elementos compõem a realidade dessas migrantes. A nossa fundamentação teórica, ela utilizou do realismo capitalista de Fischer, que ele entende que o capitalismo é visto como a única alternativa, né? Não existe uma saída ao capitalismo, ao seu próprio capitalismo, e a gente analisa, então, as migrações nesse sentido, né? Da vivência do migrante sobre esse aspecto do capitalismo real. E a gente traz também El Haj para falar um pouco sobre a questão da exploração da mão de obra migrante e também da desumanização, né, do migrante como sujeito não sujeito no país anfitrião. Então ele traz essa questão de que o migrante está numa posição de que ele não pode questionar nada, porque é como se ele estivesse na casa de alguém e quando você está na casa de alguém você não pode questionar a casa dessa pessoa e só pode agradecer aquilo que as pessoas dessa casa te dão. Então ele trabalha um pouco essa questão e a gente traz ele para falar um pouco sobre isso. E, por fim, assim, né, a gente também trabalhou alguns outros textos, mas principal, né, esses são os principais, e a gente trabalha a correlação que a Spivak traz em Pode o Subalterno Falar, sobre a questão de subalternidade, de representação, com a relação da representação das migrantes a partir desse documentário, né, que as coloca numa posição de falar por si mesmas, né, então a gente traz as possibilidades de representação que o documentário traz. No nosso design metodológico, então a gente tem um trabalho, uma pesquisa qualitativa, com objetivos descritivos, natureza básica, e que tem como principal técnica de análise a análise temática, que é apresentada por Brown e Clark. Então, antes de iniciar a nossa análise temática, a gente fez essa diagramação dos 5 principais núcleos narrativos que a gente entende como 5 principais núcleos narrativos do curta-metragem. Né? Então, e aqui a gente traz os temas que foram obtidos a partir da nossa análise temática. Então, a gente obteve os 3 temas principais e aí os subtemas desses temas, que são 7 subtemas. O primeiro tema, que é a apresentação dos personagens, ele contém os subtemas quem são e como chegaram. Depois, o tema migrar, ele também contém o subtema por que estão aqui, escolhas difíceis e trabalho. E, por fim, o tema afetos, que fala um pouco sobre... que tem os subtemas sobre o país de origem e sobre ser migrante. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe, para exemplificar, né, são algumas falas das personagens do curta-metragem que a gente obteve como unidade de análise para esse subtema. Então, a gente traz um pouco do que elas falam sobre o porquê que elas estão aqui no Brasil, né, mais precisamente em Cuiabá, na época, e elas falam, né, a maioria fala sobre uma questão de buscar uma vida melhor para si, para suas famílias, para seus filhos, e fugir da crise que a Venezuela está sofrendo, né? Então, essa busca por uma condição de vida mais digna, uma condição de vida que permite ter possibilidades, né? Que não é baseada só na sobrevivência. E sobre ser migrante, alguns dos afetos que elas falam tem a ver com os afetos relacionados a dificuldades, né? Então, como é se adaptar, como é ter que pedir na rua, que não é fácil, e elas falam sobre isso, né? Que é muito forte estar na rua pedindo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem algumas falas mais de mais esperança, de mais que fala sobre o potencial das migrantes, né? Então, a personagem 1, ela fala que por ser migrante, ela não tem mais nenhuma barreira. Então, ela quer conhecer tudo, ela quer conhecer todo o Brasil e ela quer que as filhas também conheçam todo o Brasil. E, então, esses são alguns exemplos de algumas falas que a gente analisou.
E as nossas considerações são de que a gente observou as semelhanças e diferenças nas vivências dessas migrantes do curta. Por exemplo, uma das personagens ela é contra as pessoas que pedem nas ruas. Mas aí, ao mesmo tempo, o curta traz contraste com a fala de uma migrante que fala que ela tá pedindo na rua porque ela precisa, sobreviver, porque ela precisa comer e porque ela precisa mandar dinheiro pro filho comer na Venezuela. Então, o curta ele também mostra essa diferença, né? Então, entre as perspectivas de migrantes, porque elas não são todas iguais, elas são indivíduos com sentimentos e opiniões diferentes. Então, o curta traz essa perspectiva e também traz a perspectiva do protagonismo, né? O protagonismo como uma forma de resistência e também uma forma de mostrar as histórias por trás, né? Porque mostra esse desamparo que o Estado deixa, o Estado e a sociedade deixam essas migrantes, e ao mesmo tempo que eles deixam um estado de desamparo, eles não querem olhar para elas. E o curto traz isso, ele mostra elas, mas ele também mostra não só o sofrimento delas, a dificuldade que elas enfrentam como migrantes, mas também o que elas querem, quais são os sonhos delas, o que elas sentem, quais são as memórias sobre o país de origem, o que elas são, para além de serem migrantes, porque elas não são só aquilo que as pessoas veem na rua, elas não estão só ali pedindo, elas são pessoas, mães, que têm sonhos e que têm vontades de serem felizes num novo país, já que o país delas está num momento de crise. O curto ele tem esse papel de mostrar a realidade das migrantes, mas também mostrar um pouco mais sobre elas que a gente não conhece. Então é isso, foi um pouco da nossa pesquisa. Essa pesquisa a gente também conseguiu realizar uma entrevista com a diretora Jade Raim, que se transformou num capítulo de livro. E a gente espera realizar outros desdobramentos dessa pesquisa, né? A pesquisa também foi apresentada no evento internacional e a gente espera conseguir continuar divulgando através de novos artigos e outros eventos também. É isso, obrigada.